Olá, sou Tiago Vieira, psicólogo e estudioso de simbologias religiosas. Bem-vindos ao Conexão Sagrada, onde hoje exploramos a fascinante história e o rico simbolismo da oração de São Miguel Arcanjo, uma das invocações mais importantes da tradição católica, cuja influência transcende seu contexto original. Vamos descobrir como esta oração centenária conecta história, teologia e arte em uma expressão única de fé. A oração de São Miguel tem uma origem bem documentada na história da Igreja Católica. Foi composta pelo Papa Leão XIII, que liderou a Igreja de 1878 a 1903, e introduzida oficialmente em 1886. Os registros históricos nos arquivos vaticanos indicam que o Papa teria sido inspirado a escrever esta oração após uma experiência espiritual significativa. Embora existam várias narrativas sobre esta experiência, o que sabemos com certeza é que o pontífice considerou urgente introduzir esta oração específica em um momento de grandes transformações sociais e religiosas na Europa. Para compreender plenamente o significado desta oração, devemos examinar o contexto histórico em que ela surgiu. O pontificado de Leão XIII ocorreu durante um período de profundas transformações. Em 1870, o papado havia perdido os estados pontifícios durante o processo de unificação italiana, criando uma crise de autoridade temporal para a Igreja. Como documentam historiadores como David Kertzer e Owen Chadwick, este foi um tempo de crescente secularização, avanço do racionalismo científico e surgimento de movimentos políticos que desafiavam a autoridade tradicional religiosa. O Papa Leão XIII respondeu a estas mudanças não apenas com importantes encíclicas sociais como a Rerum Novarum, mas também fortalecendo práticas devocionais que reafirmavam a visão católica tradicional sobre o bem e o mal. A oração de São Miguel foi inicialmente prescrita para ser recitada após as missas de baixo rito, conforme documentado no Rituale Romanum da época. Esta prática continuou até as reformas litúrgicas do Concílio Vaticano II na década de 1960. O texto original em latim, preservado nos documentos oficiais da Igreja, é notável por sua concisão e força retórica. A tradução oficial para o português, aprovada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mantém a estrutura e o tom do original, embora algumas nuances linguísticas sejam inevitavelmente alteradas na tradução. O texto original em latim, conforme preservado nos documentos oficiais da Igreja, é o seguinte: Sancte Michael Archangele, defende nos in prolio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices de precamur, tuque, princeps militiae celestis, satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen. A tradução oficial para o português, conforme aprovada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Esta oração tornou-se parte integrante da devoção católica e continua sendo recitada por fiéis em todo o mundo, mesmo após deixar de ser obrigatória nas celebrações litúrgicas. Fortescue, 2014. A implementação litúrgica da oração de São Miguel evoluiu ao longo do tempo. Inicialmente, era recitada após todas as missas de baixo rito, como parte de um conjunto de orações conhecidas como orações leoninas, em referência ao Papa Leão XIII. Com as reformas litúrgicas do Concílio Vaticano II, estas orações tornaram-se opcionais, e muitas paróquias gradualmente abandonaram a prática. No entanto, em 1994, o Papa João Paulo II recomendou publicamente a recitação desta oração, observando sua relevância contínua para os fiéis contemporâneos. Hoje, em muitas paróquias ao redor do mundo, especialmente aquelas com uma orientação mais tradicional, a oração voltou a ser recitada após as missas, embora não seja mais uma obrigação universal. São Miguel Arcanjo é uma das poucas figuras angélicas mencionadas pelo nome nas Escrituras. Seu nome em hebraico, Micael, significa quem é como Deus. Uma expressão interpretada como uma afirmação retórica contra a presunção de qualquer ser em se igualar a Deus. No livro de Daniel, Miguel é descrito como um dos principais príncipes e protetor do povo de Israel. Na breve epístola de Judas, ele é mencionado disputando com o diabo pelo corpo de Moisés. Mas é no Apocalipse que encontramos sua representação mais dramática, liderando os exércitos celestiais contra o dragão, identificado como Satanás. Estas referências bíblicas formaram a base para o desenvolvimento do culto a São Miguel nos primeiros séculos do cristianismo,
como documentado por estudiosos da história religiosa como Peter Brown. Na iconografia cristã, São Miguel é representado com atributos distintos que comunicam seu papel teológico. Como analisa Emile Manley em seus estudos sobre arte religiosa medieval, Miguel é tradicionalmente retratado com uma espada ou lança, simbolizando seu papel como guerreiro celestial. Frequentemente, ele é mostrado em combate com um dragão ou demônio, representando visualmente a narrativa do Apocalipse. Em muitas representações, especialmente a partir da Idade Média, ele também segura uma balança, simbolizando seu papel no julgamento das almas, uma função atribuída a ele na tradição católica, embora não explicitamente mencionada nas Escrituras. A armadura, presente em quase todas as representações a partir do período medieval, enfatiza seu papel como protetor. Estas convenções iconográficas evoluíram ao longo dos séculos, mas mantiveram uma notável consistência em seus elementos simbólicos centrais. A estrutura da oração de São Miguel revela elementos simbólicos significativos quando analisada em seu contexto teológico e litúrgico. Como observa o liturgista Joseph Jungmann, orações católicas tradicionais frequentemente seguem padrões estruturais que refletem sua função teológica. Esta oração específica pode ser dividida em 3 seções principais, cada uma com função distinta. Primeiro, temos a invocação direta ao arcanjo, estabelecendo uma relação pessoal e solicitando proteção. Em seguida, há uma súplica para que Deus intervenha, reconhecendo que a autoridade final pertence a Deus, não ao arcanjo. Finalmente, temos o pedido específico de ação contra as forças malignas. Esta estrutura tripartite, como observa o teólogo Louis Bowser, é comum em orações de intercessão e reflete a compreensão teológica católica da mediação entre Deus e a humanidade. Analisando o texto original em latim, identificamos elementos retóricos significativos que amplificam o impacto da oração. A latinista Christine Morman observa que o latim litúrgico frequentemente emprega dispositivos retóricos específicos para enfatizar conceitos teológicos importantes. Na oração, notamos o uso da apóstrofe, o direcionamento direto a São Miguel, criando imediatismo e intimidade. Os verbos no imperativo expressam urgência e confiança na resposta do arcanjo. Particularmente notável é o vocabulário militar, com termos como proelio, combate, e militiae, milícia, que reforçam a metáfora do combate espiritual, central na teologia cristã desde os escritos paulinos. O paralelismo na estrutura das petições cria um ritmo que facilita a memorização e a recitação comunitária. Estas características linguísticas não são meramente estilísticas, mas carregam significado teológico, enfatizando a gravidade da luta espiritual e a autoridade celestial invocada. A devoção a São Miguel inspirou a construção de alguns dos mais impressionantes santuários da cristandade, frequentemente em locais elevados ou montanhosos, uma escolha não acidental, mas simbolicamente significativa. O Monte Saint-Michel na Normandia, França, é talvez o mais famoso, uma abadia construída entre os séculos XI e XVI sobre um afloramento rochoso que se torna uma ilha durante a maré alta. Em Roma, o Castel San Angelo é coroado por uma estátua do arcanjo, comemorando uma aparição relatada durante uma epidemia no século VI. O santuário de Monte Gargano, na Puglia, Itália, é considerado o mais antigo dedicado a São Miguel no Ocidente, com peregrinações documentadas desde o século V. Na costa oeste da Irlanda, o remoto mosteiro de Selig Michael, construído no século VI em um penhasco escarpado sobre o Atlântico, demonstra o alcance geográfico desta devoção. Estes santuários não são apenas obras-primas arquitetônicas, mas também testemunhos da profunda influência cultural e espiritual da devoção a São Miguel ao longo dos séculos. Do ponto de vista da psicologia analítica, a figura de São Miguel e a oração associada a ele oferecem um rico campo de análise. Carl Jung identifica figuras como São Miguel como representações do arquétipo do guerreiro ou protetor na psique humana, uma energia psíquica universal que transcende culturas específicas. O combate contra forças malignas, central na iconografia de São Miguel, pode ser interpretado como representação simbólica do confronto necessário com aspectos desafiadores da experiência humana, o que Jung chamaria de sombra. A estrutura da oração, com seu movimento da vulnerabilidade, defendei-nos, para afirmação de poder, precipitai no inferno, pode refletir um processo psicológico de enfrentamento de medos e ansiedades, culminando em uma resolução simbólica. Eric Newman, discípulo de Jung, observa que tais imagens de conflito cósmico frequentemente simbolizam lutas psicológicas internas necessárias para o desenvolvimento da consciência. Esta leitura psicológica não contradiz a interpretação teológica tradicional, mas oferece uma dimensão complementar de compreensão. Apesar das mudanças litúrgicas do Concílio Vaticano II,
a oração de São Miguel mantém presença significativa na devoção católica contemporânea. Como documenta o antropólogo da religião Robert Orsi, práticas devocionais tradicionais frequentemente persistem e se adaptam mesmo após mudanças oficiais na liturgia. Em 1994, o Papa João Paulo II deu novo impulso a esta devoção ao recomendar publicamente a recitação da oração. Hoje, observamos sua presença em múltiplos contextos, em devoções particulares dos fiéis, em novenas e práticas devocionais específicas, em algumas paróquias após as missas, por escolha local, não por obrigação universal, e em grupos de oração focados em proteção espiritual. O sociólogo da religião Robert Vuto observa que orações tradicionais como esta frequentemente ganham novos significados em contextos contemporâneos, oferecendo estrutura e continuidade em tempos de rápida mudança social e cultural. A persistência desta oração centenária demonstra como elementos da tradição religiosa podem manter relevância mesmo em contextos radicalmente diferentes daqueles em que foram originados. A figura de um protetor celestial contra forças malignas não é exclusiva do cristianismo. Comparações interculturais revelam paralelos interessantes, embora com diferenças significativas. Na tradição zoroastriana, encontramos Raosha, um ser celestial que combate forças demoníacas e protege os fiéis. No judaísmo, Miguel é um dos arcanjos principais, mencionado no livro de Daniel e em textos apócrifos como o livro de Enoque, onde desempenha papel de protetor de Israel. No Islã, Miguel, é um dos principais anjos, embora seu papel difira em alguns aspectos da tradição cristã. Em tradições budistas e hinduístas, encontramos figuras como os 4 reis celestiais ou Indra, que, embora diferentes em muitos aspectos, compartilham elementos funcionais como protetores contra forças malignas. O historiador das religiões Mircea Eliade sugere que estes paralelos indicam temas arquetípicos recorrentes nas experiências religiosas humanas, particularmente relacionados à proteção contra o mal e à mediação entre reinos divinos e humanos. A oração de São Miguel Arcanjo representa um fascinante entrelaçamento de história, teologia, arte e devoção popular. Surgida em um período específico de desafios para a Igreja Católica no final do século XIX, ela continua ressoando com fiéis em contextos contemporâneos. O estudo desta oração nos revela não apenas aspectos da devoção católica, mas também insights sobre como símbolos religiosos persistem e se adaptam ao longo do tempo. Como observa o historiador da religião Jonathan Z. Smith, símbolos religiosos duradouros frequentemente combinam especificidade histórica com capacidade de reinterpretação em novos contextos. A figura de São Miguel, com sua espada e balança, continua a representar a proteção divina e o discernimento espiritual para milhões de fiéis ao redor do mundo, demonstrando a vitalidade contínua de tradições religiosas milenares em um mundo em constante transformação. Esta análise nos convida a apreciar a complexidade e riqueza das tradições religiosas, não apenas como artefatos históricos, mas como expressões vivas de significado que continuam a evoluir e ressoar com as pessoas em diferentes épocas e contextos. Sou Tiago Vieira, e este foi mais um episódio do Conexão Sagrada. Espero que esta exploração da oração de São Miguel Arcanjo tenha oferecido não apenas conhecimento histórico e teológico, mas também uma apreciação mais profunda da rica tapeçaria de símbolos e significados que compõem nossa herança espiritual. Se você apreciou este conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe nos comentários qual aspecto desta análise mais ressoou com você e quais temas gostaria de ver explorados em episódios futuros. Até o próximo encontro, onde continuaremos nossa jornada pelos fascinantes caminhos do simbolismo religioso.